O novo Código Florestal completa 9 anos de vigência hoje, dia 25 de maio. Até virar a lei número 12.651 em 2012, ele foi amplamente discutido nos âmbitos legislativo e judiciário, mas ainda assim há pendências para aplicação total. Vários parágrafos em vigência no Código Florestal dependem de regularizações e elaborações de instrumentos que só agora começam a ser implementados. Pois é, e entre esses avanços, a gente pode destacar aqui o sistema de análise dinamizada do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A tecnologia promete ajudar o processo de regularização ambiental no Brasil e tem capacidade para examinar até 66 mil cadastros rurais por dia, tudo de forma automática. A advogada e especialista em direito ambiental, a Samanta Pineda, que é colunista aqui do canal AgroMais, ela participou desse extenso processo de revisão do código em 2012 e também do lançamento do CAR. E é com ela que a gente conversa agora. Oi, Samanta, bem-vinda aqui ao AgroTarde. Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui com você de novo, conversando mais uma vez sobre Código Florestal, né? Oi, Samanta, boa tarde. Para a gente sempre um prazer, viu? E conta para a gente primeiro sobre a importância desse Código Florestal para o cumprimento das políticas ambientais e também para as atividades do agronegócio brasileiro. Olha, Marcelo, boa tarde. Bem, a gente aqui sempre vem trazendo e parece que o mundo está reconhecendo que, de fato, esse Código Florestal é uma das leis ambientais mais rígidas do planeta. A gente conseguiu um equilíbrio entre a parte produtiva e a parte de conservação, e isso está sendo reconhecido até pelo mundo. Teve aí revistas internacionais elogiando o Código Florestal, reconhecendo que a gente tem realmente um sistema de proteção aqui no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Mas, Marcelo, 9 anos depois, a gente está aqui falando da implantação do código ainda, né? E a importância disso para o produtor rural é vital, principalmente agora que nós temos uma lei de pagamentos por serviços ambientais, que nós temos títulos verdes, que são oportunidades do produtor buscar um financiamento no mercado de capitais, baseado em processos que são impactantes no meio ambiente de forma positiva. Então, o que a gente quer aqui nesse aniversário, mais que bolo e brigadeiro, a gente quer dizer que sim, a gente precisa implantar o Código Florestal definitivamente. Com certeza, viu, Samanta? E parar até de falar que é o novo Código Florestal, né? Porque toda vez que a gente fala o novo, a gente tem uma sensação de que ainda existem muitas pendências aí para essa aplicação total, né? Queria que você comentasse exatamente em relação a isso. Existem regularizações, elaborações de instrumentos aí importantes ainda para ele poder vigorar efetivamente, é isso? Muito pouco, Amanda, muito pouco. O Código Florestal ele nasceu lá em 2012. Em 2014 nós tivemos um decreto assim que foi muito importante, porque ele disse como seria o CAR. Nós temos 2 decretos, na verdade, o 7830 e o 8235, que são decretos super explicativos. Temos instrução normativa que fala como que faz o CAR. Depois tivemos o CAR efetivamente muito evoluído, né? Já estamos aí acho que a 13ª versão do sistema que foi sendo adaptada, que foi sendo melhorada, e agora finalmente nós temos análise sistematizada, dinamizada do cadastro para fazer a previsão, como você mesma falou, são 66 mil análises diárias a capacidade desse sistema, que vai suprir aí a deficiência dos órgãos ambientais em matéria de equipamento e pessoal. Então, não temos muitas pendências de regulamentação do código. Temos agora sim que fazer com que os estados recebam essa análise dinamizada, façam as suas bases, e essas bases são bases cartográficas, né, os mapas das suas regiões, e finalmente comecem os sistemas de implantação, que é o PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental, que tem até prazo, viu, Amanda? É até dezembro de 2022 para que todo mundo possa aderir ao PRA e cumprir com as suas regularizações ambientais. Ô, Samanta, enquanto você está falando aí da necessidade ainda de algumas regulamentações, felizmente poucas em relação ao Código, me fez lembrar a questão da Constituição brasileira,
que é dos anos 80, de 1988, ainda não foi completamente regulamentada. Nesses dois casos, onde é que está o principal gargalo? É no legislativo brasileiro? Por que essas questões de regulamentação elas demoram tanto tempo no Brasil, se a gente tem, né, em tese, um sistema legislativo tão perfeito, com uma casa que é porta de entrada, com outra casa que é casa revisora, com um sistema de freios e contrapesos? O que acaba impedindo essas regulamentações e a implantação mais acelerada desse conjunto de normas que a gente tem, que são dois códigos modernos, se a gente for comparar? A Constituição também, uma Constituição muito moderna, até hoje, assim, avaliada, e o Código Brasileiro, que é referência mundial. Marcelo, excelente pergunta. Essa é pergunta de jurista. Na verdade, a gente precisa explicar um pouquinho aí para o nosso telespectador a diferença entre esses dois sistemas, né? O legislativo, as leis, efetivamente, elas são elaboradas em nível federal pelo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, com 513 deputados, e o Senado Federal, com 81 senadores, né? Duas casas, como você falou. Uma vez que essa lei é aprovada, quem faz a regulamentação, e o que é a regulamentação da lei? É um decreto que diz como ela vai ser aplicada, porque a lei diz o que são os novos direitos e as novas obrigações, né? Como a própria Constituição falou, todo mundo só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, não é decreto, não é instrução normativa, portaria, é lei. Uma vez que essa lei está pronta, quem faz a regulamentação é o Executivo, e aí que começam os problemas. Porque o Executivo é político, né? É uma execução de legislação, mas ela é política, ela visa atender os interesses de todos os setores. E quando a gente fala interesses de todos os setores, é aí que mora o gargalo. Quando a gente fala, por exemplo, na regulamentação do artigo 42 do Código Florestal, que demorou aí para ser regulamentado e que tem uma regulamentação ainda pela metade, ele fala de áreas desmatadas antes de 2008 fora de APP e reserva legal, que é uma coisa que poderia ser desmatada, mas foi desmatada sem autorização. Até hoje ele ainda está meio com uma regulamentação ainda meio enviesada, meio torta, porque existe muita gente que pediu licença para desmatar em área que podia, não tendo esse licenciamento, acabou desmatando ilegalmente. E também depois de 2008, que é depois da data estabelecida pelo Código. Então, existe uma pressão para que haja uma regulamentação um pouco mais afrouxada. Por outro lado, existe uma pressão de que a aplicação da lei seja específica e todo mundo que desmatou depois de 2008 não possa regularizar. Então, são conflitos de interesses que, quando chegam no Executivo, eles ficam mais pujantes, né? Eles ficam mais fortes do que no Legislativo e fica mais difícil regulamentar. Mas, mesmo assim, no Código Florestal nós conseguimos regulamentar efetivamente quase toda a legislação. Nós temos algum ativismo judicial que atrapalha também, Marcelo, Ministério Público, STJ, dando um jeitinho jurídico de não aplicar o código, isso atrapalha muito, infelizmente, e atrapalha o meio ambiente, né? Não é só o produtor rural. E no caso da Constituição, é uma Constituição muito longa, muito complexa. Eu acho que a gente foi bem longe, mas infelizmente. O pior de tudo, Marcelo, é que falta regulamentar, mas já tem um monte de emenda constitucional aí fazendo uma colcha de retalhos na nossa Constituição Federal, né? Sim, Samantha, você estava colocando aí, né, como é que fica o papel do legislativo e a pressão também que o executivo, enfim, e outras instituições fazem nesse sentido aí para a gente ter a implementação do Código Florestal, e aí não tem como a gente não falar da questão e da pressão externa, inclusive, né, que o Brasil tem sofrido aí. Recentemente a gente viu a participação do país na cúpula do clima e as metas aí de diminuição de emissão de gases, né, do efeito estufa, feitas lá pelo nosso presidente. A implantação efetiva desse novo Código Florestal, ela é importante para essa imagem do Brasil lá fora e também para a gente cumprir essas metas aí de diminuição do efeito estufa? Como é que você avalia isso? Amanda, é essencial a aplicação do código para que essas metas assumidas pelo Brasil perante a comunidade internacional sejam cumpridas. O código ele prevê uma recuperação de áreas degradadas, principalmente no que é relevante ambientalmente, né, no que tem papel ecológico, que são principalmente as áreas de preservação permanente. Aquela área que está na margem do rio,
que está no entorno da nascente, que está no topo do morro, que é o lugar onde faz a recarga do aquífero, essas áreas elas precisam ser recuperadas de acordo com o novo Código Florestal, como você diz, não é o novo, né? Já tem 9 anos e a gente precisa parar de chamar de novo, que está quase saindo da escola primária. Então, a gente precisa fazer com que esse código tenha um mecanismo de implantação de uma vez por todas resolvido, porque nos acordos onde o Brasil foi signatário, em que ele assumiu metas ousadas, a gente precisa lembrar que o Brasil emite 2% da emissão mundial de gases de efeito estufa, enquanto que China, Estados Unidos, União Europeia são os maiores emissores. Então, eles têm os próprios mecanismos, a gente tem visto a política externa aí de Joe Biden erradicando, né, mudando radicalmente com relação à produção de energia nos Estados Unidos, migrando de combustíveis fósseis para biocombustíveis. E o Brasil já fez isso. O Brasil tem em alta escala o uso do etanol, cogeração de energia. Nossas energias são muito limpas, a gente produz muita energia de hidrelétrica, a gente tem usado já numa escala muito crescente energia solar, eólica, enfim. Então, o Código Florestal ele é uma peça-chave para a recuperação dessas áreas ambientalmente relevantes, que vão ajudar na captação de gases de efeito estufa, e mais do que isso, Amanda, vai ajudar o planeta todo a diminuir as suas emissões, porque nós temos sim capacidade de captação de carbono até na nossa agricultura. Quando a gente planta cana, soja, o milho, que também fazem fotossíntese, nós podemos fazer o estudo desse fluxo para diminuir, né, para minimizar a emissão desses países que são muito emissores. Então, a gente tem definitivamente que partir para a próxima, parar de falar que tem que implantar o código de uma vez por todas e partir para a solução que o Brasil no contexto das mudanças climáticas do planeta. Ele é realmente quem tem o potencial de captar esse excesso de emissão de gás de efeito estufa do mundo. Essa foi a nossa conversa com a advogada e especialista em direito ambiental, Samantha Pineda, colunista aqui do AgroMais. Samantha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Samantha. Eu gosto muito, Marcelo, Amanda, muito obrigada. E principalmente para a gente falar de coisa boa, que é essa legislação ambiental brasileira. Sigam aí com o nosso AgroTarde, eu fico aqui assistindo vocês.